és meu Senhor. Céus e estrelas, tu és Criador. Nuvens e o sempre belo. Bom dia, pessoal. Neste domingo nós vamos estudar sobre outra modalidade de espiritualidade, outro paradigma, outra orientação, espiritualidade asceta. O que seria esse tipo de espiritualidade que muitas pessoas vêm desenvolvendo desde que o mundo é mundo? Tem-se notícias aí dessa espiritualidade, ou desse tipo de manifestação espiritual, desse padrão, desse tipo de ensinamento. E depois isso entra no cristianismo e de uma forma muito forte. Durante a Idade Medieval, esse tipo de espiritualidade é muito cultivado dentro do catolicismo na Europa. Com a Reforma, houve uma quebra no segmento evangélico, evidentemente, mas há traços fortíssimos da espiritualidade asceta dentro do mundo evangélico. Pois bem, eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, aqueles que se inscreveram em nosso canal, aquelas pessoas que têm nos seguido aí nas redes sociais, e também aos irmãos, a todos que fazem parte desses estudos. Cada um de nós pode participar e deve, evidentemente, fazendo os seus recortes aí no chat, suas contribuições, suas perguntas, suas discordâncias. Isso aqui é um estudo bíblico, está aberto, né, para a participação de todos. É por isso até que nós deixamos aí o chat aberto, para que todos possam participar. Evidentemente, como nós estamos nas redes sociais, que as participações sejam com elegância e com educação, né? Eu vou ler um texto aqui em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, do versículo 20 a 23, porque ele fala sobre o rigor ascético dentro daquela igreja dos Colossenses, o rigor ascético. Então ele diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem nenhum valor contra a sensualidade. Pois bem, este é um outro modelo, um outro padrão de ensino, de postura, que gera um outro tipo de manifestação espiritual, ou de uma outra manifestação da espiritualidade humana. Neste caso, a espiritualidade humana, ela vai se manifestar
debaixo de padrões ou orientada por padrões, doutrinas e ensinamentos que vão desvirtuar dos verdadeiros ensinos do Evangelho. Notem que nem tudo o que parece, de fato, é. O apóstolo Paulo, aqui aos Colossenses, quando ele fala sobre esse tipo de espiritualidade que aquela igreja estava desenvolvendo devido a algum tipo de orientação de falsos mestres, a igreja começa a desenvolver um tipo de espiritualidade que Paulo vai nos dizer aqui que parece com a verdadeira espiritualidade. Tem aparência, mas não é. Ela não é. Então, vejam bem que aqui no versículo 23, ele diz: tais coisas, ou tais proibições, elas têm aparência, mas não é. Então, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, mas isso não tem nenhum valor contra o pecado. Esse tipo de cultivo espiritual, esse tipo de manifestação espiritual ou de empenho espiritual, de construção espiritual, não tem nenhum valor contra os apetites da natureza caída. Não pode frear em nada, nem vencer em nada. Ao contrário, a natureza caída, quanto mais há proibições, mais ela se manifesta. É o princípio da lei. Quanto mais lei há, mais se manifesta. Quanto mais se coloca debaixo da lei, mais se manifesta. E a característica básica desse tipo de espiritualidade ascética é a espiritualidade das proibições, dos cortes, dos radicalismos. E a gente vai ver então que é um outro tipo de espiritualidade cultivada, parece ser a verdadeira espiritualidade, tem a aparência, mas não é. Não é. Ela também é uma deformidade, é uma caricatura da verdadeira espiritualidade. Ela é uma deformidade, é um tipo de uma espiritualidade doentia, que na verdade não manifesta Cristo em nossas vidas, manifesta sim o eu, porque todo tipo de ascetismo é um culto ao eu, à capacidade do eu, é um culto, é uma idolatria ao ego, ou uma egolatria, porque na verdade o que se quer exaltar ali é a pessoa do homem, é a pessoa daquele que se esforça, daquele que se castra, daquele que se nega. E por detrás dessa espiritualidade, como de todas as outras que nós já vimos, que estão fora do padrão da graça de Deus, que é a legalista, que é a mística, por detrás dessas manifestações espirituais estão bem presentes o eu, o culto ao eu, o pensamento de que Deus vai me aceitar por aquilo que eu me esforço para fazer. E coloca então a graça de Deus e a salvação como resultado do meu merecimento, do meu esforço, como resultado daquilo que eu faço, seja sendo legalista, através da justiça própria, do cumprimento da lei para me justificar, seja que hoje
nós estamos vendo desse tipo de espiritualidade ascética através do rigor comigo mesmo para me vencer e as minhas fraquezas, seja através do misticismo. No fundo, todas essas espiritualidades trazem aquela lógica do merecimento, de que Deus vai me aceitar cada vez mais de acordo com o que eu faço, de acordo com o que eu mereço, de acordo com o que eu me esforço. E todo tipo de espiritualidade equivocada, de espiritualidade fora da graça de Deus e do Evangelho, elas trazem essa lógica do merecimento, do auto-merecimento. Então, a primeira questão que a gente precisa aí verificar é o que significa a palavra ascetismo, asceta, né? Ela vem de ascetes. Ascetes é aquele que pratica um exercício, uma arte com disciplina rigorosa. Então, essa palavra ela foi muito usada para se referir a práticas religiosas através das quais as pessoas se privam, se ferem, se reprimem, se castram, no sentido totalmente figurativa ou real, com vistas ao aperfeiçoamento espiritual ou à evolução espiritual. Então, é um radicalismo, é uma disciplina rigorosa, com vistas a vencer as fraquezas pessoais, para então evoluir, para crescer espiritualmente. Atentem que o ascetismo ele está presente em todas as religiões. Todas as religiões que já passaram por esse mundo aceitaram ou tiveram dentro delas algum movimento ascético. Algum movimento ascético. O budismo, hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, todas as religiões, desde as grandes religiões até as pequenas religiões, desde as religiões mais antigas até as religiões mais novas. Então a gente vê práticas aí, né, de pessoas que querem vencer as suas fraquezas pessoais, se ferindo, se mutilando, às vezes vivendo sozinhas em um determinado lugar, numa caverna, em cima de uma árvore, não tendo contato com ninguém. Outras vezes existe o contato, sim, mas essas pessoas elas se mutilam, se ferem, com o único objetivo. Qual o objetivo desse rigorismo ascético? Qual é o objetivo desse rigorismo ascético? É o objetivo de vencer as suas fraquezas e, através do caminho da dor, alcançar o favor divino. Essa questão de alcançar o favor divino através da dor está muito presente em todas as religiões. Todas as religiões trazem esse conceito, esse princípio, essa ideia de que através da dor eu posso alcançar o favor divino. E por isso está muito presente nessas religiões orientais, antigas, e nas mais antigas também, antes dessas aí, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo, islamismo, cristianismo, sempre houve essa questão ascética presente aí. O cristianismo foi grandemente influenciado pelo ascetismo desde o século II, quando começaram
os movimentos ascetas, em que alguns cristãos resolveram se isolar em mosteiros, se isolar em lugares longínquos, cavernas, resolveram se castrar, muitos literalmente, outros figuradamente, mas tirando das suas vidas o convívio humano com outras pessoas, passando a vida inteira em lugares desérticos, longínquos, lugares que não tinham contato com ninguém. Então isso vai entrando no cristianismo e ao ponto de que na Idade Média, essa prática ascética na Idade Média, ela vai se tornando cada vez mais presente, e vão surgir então os mosteiros, tanto para homens como para mulheres, pessoas que se isolam em mosteiros para serem sacerdotes, para serem irmãs de caridade, muito embora os mosteiros para mulheres, eles vão acontecer com mais intensidade depois da Contra-Reforma, mas nós podemos ver a presença aí dessa influência dessa espiritualidade na presença da igreja muito fortemente na Idade Média. Então, quantos vão se lembrar aí que, por exemplo, quando Lutero resolve ser padre, ele tem o hábito, né, de estar ajoelhado preso em celas, de se flagelar, de confessar seus pecados e de estar ajoelhado horas e horas e horas, se penitenciando. E por que então acontece uma situação dessa? Vejam aqui que os movimentos que estamos vendo aqui, várias figuras aqui, são de cristãos que estão imitando Cristo, que estão se flagelando. Por quê? Porque a ideia do sofrimento, o caminho do sofrimento leva a Deus, entrou muito forte no cristianismo. Essa ideia que era pagã, essa ideia que estava presente nos outros tipos de espiritualidade asceta de outras religiões, elas entram de uma forma muito forte no cristianismo, e essa ideia perpassa para o cristianismo popular durante toda a Idade Média e até os dias de hoje. Tem muita gente que pensa que o sofrimento leva a Deus, que o sofrimento é o caminho da salvação, que as proibições, os radicalismos, o autoflagelo, a autocastração é o caminho que leva a Deus. Pois bem, há um fundo de verdade nisso. Como toda espiritualidade, todo tipo de padrão de espiritualidade que nós conhecemos, há um fundo de verdade. Nem tudo está errado. Por exemplo, na espiritualidade mística, né, a verdadeira espiritualidade traz em si alguma coisa do místico. A espiritualidade legalista, né, a verdadeira espiritualidade traz alguma coisa de mandamentos e de obediência a esses mandamentos. Hoje nós estamos vendo a espiritualidade asceta. Há na verdadeira espiritualidade algo a respeito da autonegação. Afinal de contas, Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas qual é a diferença desse negar-se a si mesmo que Jesus nos aponta e a autonegação desse padrão de espiritualidade? Nós vamos ver isso daqui a pouco com mais profundidade.
Pois bem, então vamos ver que, muito embora o cristianismo tenha introjetado esse tipo de espiritualidade, ou esse tipo de construção de espiritualidade, de normativa, de orientação que leva a essa manifestação espiritual, muito embora o cristianismo tenha introjetado com força, conforme nós vimos, a Idade Média, a manifestação asceta foi muito grande. Desde o segundo, terceiro século já vinha acontecendo isso dentro do cristianismo, pessoas se isolando, e chega na Idade Média, quando a ideia de Deus é aquela ideia de um Deus bravo, um Deus punitivo, rigoroso, os altos flagelos e as autocastrações vão aumentando cada vez mais. As pessoas vão se flagelando, elas vão se punindo, elas vão se isolando. Muitas que tinham temor de Deus, evidentemente. Mas quando chega na reforma, a reforma desenvolve o conceito da graça de Deus. Diferente daquilo que a Igreja Romana desenvolvia na Idade Média. Porque na Idade Média a Igreja Romana desenvolvia a graça de Deus como um favor a ser merecido. Esse é o conceito de graça de Deus para o catolicismo medieval, é um favor de Deus a ser conquistado. Conquistado através das obras, através da obediência, através da autonegação, através da prática do calendário religioso, através da prática cerimonial e ritualista da igreja, sacramental. A Igreja Católica Romana medieval, ela deturpou o conceito de graça de Deus a tal ponto que a graça de Deus deixou de ser um favor imerecido para ser um favor merecido. Isto é, a graça é um favor de Deus, mas eu preciso merecer a graça de Deus. Eu preciso fazer por onde para ter a graça de Deus. E essa é uma deturpação do conceito de graça de Deus que o catolicismo romano traz até os dias de hoje. Mas a igreja evangélica, pelo menos as históricas, elas receberam um conceito correto. A graça é algo que eu não tenho como merecer. Eu não tenho o que fazer para merecer. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Então, se Deus quer salvar, Ele dá tudo, do início ao fim. Ele vai suprindo tudo, Ele vai suprindo perdão, justificação, santificação, Ele vai suprindo vitória sobre o pecado, transformação, novo nascimento, proteção, purificação, enfim, em todo instante a graça supre tudo. E as igrejas históricas evangélicas, elas ensinaram esse conceito de graça para os seus fiéis, mas ainda assim, a igreja evangélica, que hoje no século XX, agora século XXI, ela novamente se afasta da palavra de Deus, ela se torna uma igreja supersticiosa, ela se torna uma igreja que deturpa os ensinos bíblicos. Então essa nova igreja evangélica, a nível, pelo menos no Brasil, conhecida como neopentecostal, ela novamente distorce o conceito de graça, e então a igreja evangélica ela proporciona entradas para esse tipo de orientação espiritual, doutrinária, em que torna propício o ambiente para o florescimento
da manifestação desse conceito de espiritualidade asceta. É claro que nós não vamos ver isso daqui dentro de igreja evangélica. Nós vimos muito dentro do segmento romano, cristão romano, mas não dentro do evangélico por causa do filtro que a reforma passou. Então, toda igreja evangélica, apesar dos apesares, né, que a gente está vendo aqui, muitas igrejas estão saindo da palavra, estão indo embora. Apesar dos apesares, as igrejas evangélicas, elas trazem ainda um conceito de graça. O conceito de que a salvação é pela graça. Apesar dos apesares, ainda trazem essa concepção. Entretanto, dentro do mundo evangélico, a lógica asceta ou ascética, ela está presente. Ela não vai se manifestar por altos flagelos, gente se cortando, gente ficando presa em celas escuras pro resto da vida, gente se isolando em mosteiros, gente ajoelhada em bagos de milhos durante horas. Ela não se manifesta assim, nesses altos flagelos, mas ela se manifesta em outros tipos de autonegações, com aquela lógica por detrás, que quanto mais eu fizer isso, eu vou vencer as minhas fraquezas e Deus vai me aceitar. Porque por detrás de todo ascetismo está um homem lutando contra as suas fraquezas. Por detrás de todo ascetismo está um homem lutando para se punir por causa dos seus pecados. Por detrás de todo ascetismo está uma alma angustiada tentando vencer os seus pecados. E como é que muitos evangélicos ascetas estão fazendo? São longos dias de jejuns. São longas horas de oração. São longas horas de leitura bíblica. São longas horas de outros tipos de disciplinas espirituais. De estar preso no quarto, sem falar com ninguém. São votos atrás de votos. São juramentos atrás de juramentos. Mas alguém diria, essas coisas em si não são boas? Jejum, oração, a reclusão para reflexão, isso não é bom? Sim, essas coisas são boas, desde que não haja por detrás delas a lógica ascética, de que se eu fizer essas coisas, eu vou vencer minhas fraquezas e Deus vai me aceitar. Porque a lógica da graça não é essa. A lógica da verdadeira espiritualidade não é essa. Deus não vai me aceitar porque eu me autoneguei para vencer uma fraqueza e então merecer a graça de Deus. Não. Eu estaria repetindo a lógica que está por detrás da espiritualidade mística, da espiritualidade legalística, a mesma lógica da salvação pelas obras, da aceitação de Deus pelo que eu faço. O jejum é interessante? Sim. A oração, o crescimento na vida de oração, de leitura da palavra, a reclusão é importante? Sim, desde que ela não venha me afastar dos outros. Porque Deus quer a comunhão. Tudo isso é importante, mas quando isso parte da lógica da verdadeira espiritualidade, eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, eu entro em reclusão em alguns momentos para ficar a sós com Deus.
tão somente porque eu quero usufruir da presença e da comunhão com Deus. Lá no fundo, a verdadeira espiritualidade, ela me ensina que qualquer coisa que eu faço dessas aí é graça. É um privilégio que Deus me dá para que eu possa gozar da paz da comunhão. Há uma diferença. Na primeira lógica, essas coisas são meios para se alcançar um fim por merecimento. Na segunda, essas coisas são meios também, mas são meios de graça. São meios que Deus me deu para que a minha comunhão com Ele seja mantida por Ele. Querem ver um exemplo? Eu oro, oração. Vamos ver, um asceta orando e alguém que está crescendo sadiamente na graça e na palavra de Deus. Vamos ver a comparação. A oração para o asceta é uma forma de vencer as suas fraquezas, é uma forma de se punir para merecer a graça de Deus. A oração, para quem está crescendo na verdadeira espiritualidade, é um canal que Deus deu, portanto, uma graça, algo que eu não mereço, para que eu possa ter comunhão com Ele. Não existe aqui um meio para se alcançar um fim de merecimento. É apenas um canal que Ele me deu, um meio de graça que Ele me deu, para que eu possa ter comunhão com Ele. A comunhão com Ele é graça. O meio que Ele deu para que eu possa ter comunhão com Ele é graça. Tudo é graça. Então, quando nós estamos falando aqui desse modelo, asceta de espiritualidade, nós estamos dizendo exatamente que o princípio que está por detrás do ascetismo é uma negação da graça e da eficácia da morte de Cristo. Por quê? Porque se eu, como um asceta, vou me punir e através dos machucados, das castrações, sejam elas figurativas, sejam realmente físicas, sejam espaciais, de qualquer natureza que seja, eu estou entendendo que eu vou chegar a Deus através dessas práticas. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que as práticas ascéticas, por mais rigorosas que elas sejam, elas não têm poder contra a sensualidade. Isto é, elas não têm poder contra o pecado. A pessoa começa a uma série de proibições. Se são igrejas, por exemplo, e geralmente as igrejas evangélicas ascéticas, é aquelas que a verdadeira espiritualidade se manifesta em não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode tocar naquilo outro, não pode vestir isso, não pode usar aquilo, não pode ver isso daqui, não pode ter isso em casa. É uma série de não, de proibições, de castrações. Entretanto, o fato de que eu seja um asceta e seja rigoroso comigo mesmo não tem nenhum poder e nem terá para vencer as taras, os apetites da natureza humana, as dificuldades e as questões pecaminosas da natureza humana. Nunca nenhum tipo de ascetismo deu poder para vencer a natureza humana. Então a gente pode ver aí vários textos bíblicos. Nós já lemos Colossenses 2, 20 a 23,
Romanos 6,6 vai dizer que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Para que o corpo do pecado seja destruído. Quando nós chegamos em Romanos 7, 18, 19, nós encontramos aqui exatamente Paulo falando: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 18 e 19. Romanos 8, 7 e 8 vão dizer o seguinte. Então vamos lá. Romanos 8, 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, é importante notar o que Paulo quer falar quando ele diz sobre os que estão na carne. Para o apóstolo Paulo, quem está na carne não está no espírito. Para o apóstolo Paulo, estar na carne é seguir o caminho de querer conquistar o favor de Deus ou a aceitação de Deus pelo alto esforço. Isso é andar na carne. Essa é a proposta da natureza. Essa é a proposta de tentar adquirir o favor de Deus baseado no primeiro código que foi colocado em nós. O que é esse primeiro código? É um pacto de obras. Adão seria salvo pelas suas obras se tivesse obedecido. Ele quebrou o pacto. Deus providenciou um segundo Adão para nos salvar. Mas essa lógica do primeiro pacto está presente nos homens até os dias de hoje. De formas que em todas as religiões de todos os tempos depois que Adão caiu, o homem quer cumprir o pacto das obras. Ele quer chegar a Deus através do seu esforço, da sua religião, da sua obediência, das suas obras. Isso é estar na carne, segundo o apóstolo Paulo. E aqueles que estão na carne, quer dizer, que querem chegar a Deus, que querem conquistar a Deus, o favor de Deus, o amor, mais um pouquinho do amor de Deus pelo seu esforço pessoal. Portanto, há aqui uma lógica da barganha, há uma lógica da troca, do merecimento. Essas pessoas, elas estão na carne e elas não podem agradar a Deus, é o que diz o apóstolo Paulo. Por isso que essa espiritualidade ascética, lá no fundo, ela é uma negação da graça de Deus. Assim como a espiritualidade legalística também tem lá no fundo uma negação da graça de Deus. Assim como a espiritualidade mística, todos esses padrões de espiritualidade, modelos que se desviaram da verdade, da graça, tem esse princípio lá no fundo, lá por detrás, lá por debaixo, em algum momento, que é uma negação da graça de Deus. Notem que esse tipo de espiritualidade, a palavra proibição, castração, negação, é forte. Não toques nisso, como diz o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 2, que é o texto básico aqui da nossa reflexão. Não toque nisso, não toque naquilo outro.
E só voltando lá para a gente lembrar, não é isso mesmo? Então, segundo preceitos e doutrinas de homens, né? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, não coma isso, não vá em tal lugar, não use esse tipo de roupa. Não. Por quê? Porque a espiritualidade, a seta é um conjunto de proibições. É um conjunto de proibições. Então o apóstolo Paulo vem e diz: tais coisas, com efeito, parecem sabedoria, mas na verdade é um culto a si mesmo. Por que ele diz que é um culto a si mesmo? Porque a pessoa vai chegar diante de Deus e vai dizer: olha, eu estou aqui no céu, se fosse possível, porque eu venci meus pecados. Eu sou tal, eu sou bom, eu sou capaz. É um culto de si mesmo, falta de humildade e rigor ascético. Mas diz Paulo que esse padrão de espiritualidade que muitos estão desenvolvendo, não só dentro do cristianismo, muito anterior ao cristianismo, esse tipo de espiritualidade não tem poder contra o pecado. Proíbe muito, proíbe demais, se castra demais, muito rigor, muita disciplina, hora de orar, tem que orar para Deus me aceitar, hora de jejuar, hora de fazer aquilo, hora de recluir, hora daquilo outro. Se não orar nessa hora, Deus não vai aceitar. E a lógica a seta por detrás, mas no entanto não consegue vencer os problemas da sensualidade. Está traindo, maus pensamentos, por dentro está um vulcão de sensualidade, de fantasias perniciosas. Por quê? E outros pecados mais, é o que Paulo está falando aqui. Né? Ele diz aqui no texto, no versículo 23, todavia não tem nenhum valor contra a sensualidade. Porque o que vai vencer a sensualidade em nós, o que vai vencer os apetites pecaminosos em nós, é a graça. É andar no Espírito. É andar no esforço de Cristo. É andar na aceitação de Deus, a nossa aceitação de Deus, por causa do esforço de Cristo. Sim, é esse descanso no amor, na graça. É obedecer não para conquistar, mas é obedecer como algo natural de quem nasceu de novo. E é por aí que Paulo está nos ensinando na palavra de Deus. Há quantas igrejas evangélicas que nós temos visto que a doutrina deles e o que eles têm para ensinar para os seus fiéis é que não pode, proibido, não pode, é a autocastração, é a autonegação, é a reclusão, enfim, seguindo essa lógica aí exatamente da ascese, né? Quando a ascese é importante? Quando é que ela é importante? Quando ela não tem essa lógica perniciosa da barganha com Deus, da troca com Deus, de fazer para merecer um pouco mais do amor de Deus e da graça de Deus. Quando ela não tem essa barganha, essa lógica, ela é importante no contexto da graça. Sim, nós vamos precisar ter disciplina, precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter a prática, é salutar a prática da reflexão da palavra de Deus, nós precisamos ter a prática do jejum, é tão salutar, mas tudo isso precisa acontecer como resultado do amor de Deus em nós,
como resultado da voluntariedade, como resultado de os praticar por amor a Cristo, com o anelo de fazê-los para estar voltado plenamente para a face de Deus, para o amor, para a comunhão com Deus. Não há lógica ascética aqui, nessa forma desse ascetismo salutar, normal, que precisamos ter em nossas vidas. Então, eu já havia falado, e vamos chegando ao final do nosso estudo aqui, dizendo que o ascetismo, na verdade, é uma luta do fiel contra ele, contra as fraquezas dele, mas ele está lutando com as armas erradas. Ao contrário do legalista, né, o asceta ele sofre por causa das suas fraquezas. Mas ele precisa entender que a forma de vencer o velho homem não é pelo esforço pessoal, no sentido de tentar vencer o pecado em si pela força pessoal. Não é, né? É andando no Espírito. Se andar na carne é tentar obter a bênção de Deus através do esforço pessoal, em obedecer, em vencer as fraquezas com a força pessoal, andar no Espírito é entender que Cristo venceu por mim, que Ele obedeceu por mim, e que a obediência dele por mim, ela pode ser efetiva na minha vida pelo poder do seu Espírito. É então andar na dependência do Espírito Santo, no sentido de que ele vai dar graça para que as fraquezas sejam vencidas e abandonadas. É no sentido de que ele vai trazer provisão para a libertação, para que o homem cresça sadiamente na graça de Deus. Eu quero agradecer a todos pela sua participação, desejar um domingo abençoado e, se Deus quiser, no próximo domingo nós, então, estaremos aqui.